Então, a gente viu os números complexos, né, e como eles são representados, a gente viu algumas operações com eles. A gente viu que o número complexo, ele é dado pela parte real, mais a parte imaginária, junto com a unidade imaginária, que é o i nesse caso. E agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver como se coloca esse número imaginário, esse número complexo em um gráfico. Então, como que a gente vai transformar ele num gráfico, a gente vai ver ele numa forma de vetor e todas essas diferentes coisas. Ele é bem simples, tá? O importante é depois vocês treinarem um pouco, então eu vou dar a lista para vocês. Treinem, porque essa parte, sim, ela é importante de vocês saberem, tá? Então, como que a gente vai fazer? Quando a gente vai plotar esse número real num gráfico, a gente tem os eixos de uma forma um pouco diferente. Então, a gente viu no plano cartesiano que a gente tem o eixo x e o eixo das coordenadas y. Nesse caso, que é chamado de plano Argand-Gauss, ele é diferente um pouco porque aqui onde seria o nosso eixo x, a gente tem o eixo real, que a coordenada ela vai ser igual ao número que representa na nossa parte real no número complexo. E o eixo que seria o y, ele vai ser o nosso eixo imaginário, que vai ser o quê? A coordenada que vai representar a parte imaginária do nosso número complexo. Ok? Então, como que a gente tem? Se a gente tem um número complexo, que ele é dado por A mais BI, como que a gente representa ele nesse gráfico? Então, o nosso A, que é a nossa parte real, vai estar aqui, vai ser a primeira coordenada, e o nosso Bzinho vai estar aqui no nosso eixo imaginário e vai representar aqui a segunda coordenada. E o nosso ponto vai estar aqui nessa intersecção dessas duas coordenadas. Então, o nosso ponto vai ser um ponto P, A, B, ok? Sendo A a parte real e B a nossa parte imaginária. Ok? Esse ponto, quando a gente coloca esse ponto num gráfico, ele tem um nome diferente. Quando esse ponto ele está no gráfico com essas coordenadas, ele é chamado de imagem de Z ou afixo do número complexo. Tá? Então, ou é imagem ou afixo. A gente chama quando ele está nessa forma de ponto com coordenadas. Ok? Então, é bem simples para plotar esse gráfico plotar esse ponto no gráfico. Agora, o que a gente vai ver é que todo número complexo ele pode ser representado por um vetor. Vetor, vocês vão pensar, nossa, física, vão ficar super desesperadas, não sei o quão familiarizadas com o vetor vocês estão. Mas aqui nos números complexos, ele aparece da forma mais simples possível. Então, a gente tem, quando a gente coloca aquele ponto no plano, a gente consegue representar também esse número complexo por um vetor. E como que a gente faz esse vetor? Depois que você colocou o ponto no plano, você vai fazer um vetor que sai da origem e vai até esse ponto. Tá? Então, ele começa aqui na origem e ele termina no ponto que você colocou. Ok? Esse é o vetor do número complexo, não é nada mais macabro do que isso. Então, é isso aí. Ok? Observe, é importante vocês verem que esse vetor ele tem direção, ele tem sentido, ele tem módulo que é o comprimento dele, tá? Então, quanto ele mede, e ele é determinado pelos dois pontos, né? A origem e o ponto extremidade, que é o ponto que representa o número complexo, que é o afixo, tá? Então, como a gente tem um vetor e a gente tem, e todo vetor ele tem o sentido, a direção e o módulo, a gente vai aprender a calcular um módulo desse vetor do número complexo, tá? Então, como que a gente vai calcular? Como que a gente calcula esse tamanho aqui, esse comprimento, essa medida? Então, essa medida ela é dada por módulo de Z, tá? Isso aqui é representado módulo de Z, que aqui no livro de vocês ele chama de Rho, tá? Esse P aqui meio estranho, ele é o Rho, que é uma letra grega, e aí, no livro de vocês, eles representam por essa letra. Eu acho que é para simplificar no futuro, tá? Para não ter que ficar escrevendo isso daqui. Mas se vocês só quiserem representar o módulo de Z por isso daqui, também podem ficar tranquilas, podem representar assim. Eu represento assim também, eu não fico usando Rho. E como que você calcula? Vocês percebem que esse vetor aqui, ele forma um triângulo retângulo? Sendo assim, vocês vão usar, a gente usa a ideia de Pitágoras para fazer a fórmula do nosso módulo.
tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem que esse ρ, esse módulo, ele é a nossa hipotenusa desse triângulo, ok? Então, como que a gente calcula? A gente calcula usando o Pitágoras. Aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado vai ser igual ao módulo ao quadrado, tá? Então, simplificando, arranjando um pouco aí essa fórmula, a gente fica que módulo do número complexo z vai ser igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a ao quadrado é a parte real do número e b é a parte imaginária do número complexo, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplinho para vocês verem como que faz mais ou menos. Então, vamos determinar o módulo de um número complexo dado por i mais 5i. 1 mais 5i, desculpa. Então, nesse caso, o que a gente tem? A parte real é 1, a parte imaginária é 5. Tá? E como que a gente vai fazer, então? É para calcular o módulo, a gente vai usar essa fórmula, e aí trocando os valores de Azinho e Bzinho, a gente troca e chega que o módulo vai ser raiz de 26. Ok? Então, o tamanho, o que isso quer dizer? Que o tamanho aqui desse vetor é raiz de 26. Ok? Uhum. Ok. Agora, o argumento. Então, quando a gente está falando de um gráfico, a gente coloca um vetor que vai representar aí esse número complexo, a gente vai ter o argumento desse número complexo. O que é o argumento? O argumento vai ser esse ângulo aqui, que vai ser formado entre o eixo aqui real, do número real, com o nosso vetor. Então, é esse ângulo aqui. Veja que esse ângulo ele começa no eixo real e termina aqui no nosso vetor, tá? Então, esse é o argumento do número z, argumento de z que a gente representa por arg de z, tá? E como que a gente vai calcular esse ângulo aqui? Esse ângulo, ele vai ser calculado dessa seguinte forma. O seno desse ângulo, ele vai ser dado por bzinho sobre ρ, tá? Ou p, que o ρ aqui nos slides ele parece um P, e cosseno de ρ, sendo A sobre P, tá? Então, quando você quer achar esse ângulo, o que você vai fazer? Seno desse ângulo vai ser Bzinho sobre o módulo, e o cosseno desse ângulo vai ser Azinho sobre o módulo desse ângulo, o módulo desse número, ok? Então, você vai achar o seno e o cosseno, e a partir do seno e cosseno, você vai analisar qual ângulo que ele está representando, que ângulo que é esse. Então, para vocês treinarem, né, porque eu falei bastante coisa, né, eu coloquei aqui um exercício, que você tem um número complexo e você tem que, primeiro, você tem que obter o seu módulo e o seu argumento, tá? Então, o módulo, ele é dado dessa fórmula aqui, ok? E o argumento, vocês têm que analisar o seno e o cosseno do ângulo. Então, veja que para vocês analisarem aí o seno e o cosseno, vocês vão precisar fazer o módulo primeiro, tá? Então, dado esse número aqui, façam o módulo e o argumento. Bia, você quer... Aqui a Bia não tem apostila. Você quer que eu volte para você anotar as fórmulas? Eu anotei já. Ah, então tá bom. Então, eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer. Então, dado aí o nosso número complexo, z igual a 1 mais i, primeiro a gente vai achar o módulo dele, tá? Aqui no exercício ele representou também, colocou num gráfico, eu acho, ele colocou num gráfico, então o que ele fez? Então, o nosso número z igual a 1 mais i, ele é representado pelo ponto 1, 1, ok? Porque a parte real é 1, a parte imaginária também é 1. E o módulo, desculpa, e o módulo desse vetor, ele vai ser dado pelo quê? Por essa fórmula aqui, resolvendo, a gente acha que o módulo vai ser igual a raiz de 2, ok? Ele representou aqui no gráfico, tá? No exercício ele não pede, então não precisava ter desenhado o gráfico, mas tá aqui o gráfico para vocês, caso vocês queiram ver como vocês fariam, tá? Então vocês colocariam o ponto aqui, ponto 1, 1, que representa esse número complexo. O nosso ângulo, ele está aqui, e o módulo desse vetor é raiz de 2, ok?
Para a gente achar quanto vale esse ângulo, a gente faz seno e cosseno desse número. Como que é o seno? O seno vai ser dado pela Bzinho sobre o módulo, né? E o cosseno vai ser dado pela parte real ou Azinho sobre o módulo. Resolvendo aqui. Se eu quiser deixar como B e A, pode ou não? Pode sim. Pode sim. Acho que fica até mais fácil de vocês lembrarem. Tá? Lembrar. Tá. E aí, resolvendo, o que você vai ter? Vai ter 1 sobre raiz de 2. Para ficar mais fácil de você achar, né, esse módulo, esse valor desse ângulo, você precisa racionalizar aqui, né? Porque a gente tem uma raiz na parte de baixo da nossa fração e a gente geralmente não vê isso, tá? Porque a gente dá uma arrumada na nossa fração. Então, para arrumar, o que você faz? Você tem 1 sobre raiz de 2, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, tá? E você vai ter aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, você vai ter 2, e 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. A mesma coisa você vai fazer aqui para o cosseno, e você vai achar que o seno e o cosseno desse ângulo são raiz de 2 sobre 2. Lembrando lá o que a gente tem, então, que esse ângulo ele é π sobre 4 ou 45 graus, tá? Então, a gente achou que o módulo desse número complexo é raiz de 2 e que o argumento dele é 45 graus ou π sobre 4, ok? Uhum. Beleza. Então, aqui a gente tem... Peraí que eu tenho isso. Aqui a gente tem mais um exercício, tá? Então, ele dá 2 números complexos, o número Z e o número W, tá? E ele quer que você calcule o módulo da soma. Olha que legal. Então, ele vai usar uma coisa que a gente viu na outra aula. Como que vocês vão fazer esse exercício? Vocês têm um módulo, então vocês têm que calcular o módulo desse vetor aí. E como que você vai fazer? Você tem a soma de 2 números complexos. Faz a soma primeiro, ok? Acha a soma desses 2 números. E aí, quando você fizer a soma, você vai achar um novo número complexo, tá? Ele vai estar na forma simplificada e aí você faz um módulo desse número complexo. Então, o que você tem que fazer primeiro nesse exercício? Faz a soma e depois faz o módulo, tá? Então, eu vou dar de novo um tempinho aí para vocês fazerem. E aí, quando você vocês... pode começar só para... Cortou isso aqui que você falou? Você pode começar a conta só para mim ver como... Ah, tá, para você lembrar, né? Então tá. Então você tem o Z e o W, tá? Como que você faz a conta? Como que você faz a soma desses dois? Você vai somar parte real com parte real, parte imaginária. Você deixa eles no módulo, aí Isso, você resolve eles pode no deixar. módulo. Isso, deixa eles no módulo, soma as partes reais, soma as partes imaginárias, e aí você vai ter o módulo de um número complexo. Você vai ter o módulo e aí a resposta lá dentro. E aí você calcula o módulo daquela fórmula lá que a gente deu, daquela fórmula do Rho, sabe? E aí você faz aí a continha e chega... Que é o raiz de A ao quadrado mais... Então, vamos lá. Então, para fazer esse módulo que eles estão pedindo, o módulo dessa soma, a gente começa fazendo a soma desses 2 números. Somando as partes reais com as partes reais, a gente fica com menos 2, ok? A parte imaginária com a parte imaginária, a gente fica com menos 1. Veja que agora a gente tem só um número complexo aqui dentro, tá? A gente chegou na forma, tem a parte real e a parte imaginária. Então, é fácil achar o módulo desse número complexo aqui. Então, fazendo, né, daquela forma que a gente falou antes, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, faz a raiz dessa soma, e a gente vai achar que o módulo desse número, menos 2 menos I, vai ser igual a raiz de 5. Ok? Então, a gente vai fazer o módulo e o argumento de Z, e depois o módulo e o argumento do conjugado. Tá? Então, primeiro do Z, a gente vai ter 1 mais o I raiz de 3, e aí a gente vai fazer o módulo. O módulo, então, ele é dado por 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Ok? Veja aqui dentro que quando você faz raiz de 3 ao quadrado, a raiz ela some, tá? Por isso que deu raiz de 4, porque a gente vai ficar com 1
mais 3. Então, a gente vai ter que o nosso módulo vai ser raiz de 4, que é igual a 2. Ok? Normal, que nem a gente já viu antes. E agora o argumento. O argumento, então, para obter o argumento, a gente faz aquele seno e cosseno do ângulo. Fazendo o seno, ok? Que é o Bzinho sobre Rho, e o cosseno, que é o Azinho sobre Rho, a gente vai achar o seguinte, que o nosso seno vai ser raiz de 3 sobre 2 e o que o nosso cosseno vai ser meio, tá? Veja que aqui a nossa parte imaginária é raiz de 3, por isso que é raiz de 3 sobre 2, e a parte real é 1, por isso 1 sobre 2, tá? Então, a gente tem que seno é raiz de 3 sobre 2, cosseno é meio, é um daqueles ângulos importantes que a gente sempre vive estudando, que tem a musiquinha para você decorar o seno e o cosseno deles. Então, veja que, então você vê que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio, então a gente tem que o nosso ângulo é π sobre 3, ou seja, o nosso ângulo vai ser 60 graus, ok? Ok. Uma coisa aqui, os nossos ângulos, veja que eles estão sempre dando na forma com o nosso π, tá? Eles não estão dando na forma de graus, mas sim na forma de radianos. Uma coisa importante para vocês Tem até o perceberem. ciclo trigonométrico, né? Que tem todos os radianos. Isso. Então, se Que eu vocês... Um ano fazendo na escola, que é o negócio de colocar os radianos, colocar os... Nossa. Sempre pedem mesmo para pintar o ciclo trigonométrico. Então, se vocês precisarem relembrar, usar o ciclo trigonométrico, podem procurar, tá? Para ajudar. Tem até o exercício que eu acho que eu coloquei ele aqui. E então tá bom. Então a gente achou o módulo e o argumento do nosso Z, e a gente vai achar agora o módulo e o argumento do nosso Z barra do nosso conjugado. Então a gente tem que o nosso Z é 1 mais raiz de 3i. Então o nosso conjugado vai ser o quê? 1 menos o raiz de 3i. Ok? Então agora a gente vai fazer o nosso módulo. O nosso módulo a gente vai ter aqui, né? 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Veja que como aqui a gente tem menos raiz de 3, mas ainda assim está elevado ao número par, ele fica positivo. Por isso que a gente vai ficar com raiz de 4 também, ou seja, o nosso módulo vai ser igual a 2. Okay? Raiz de 3i ou i raiz de 3? Tanto faz. Como a gente viu que o nosso número complexo ele é dado por Azinho mais Bzinho i, eu prefiro quando é ao contrário, tá? Mas como eu tirei da apostila, ele tava desse jeito aqui. Mas eu prefiro ao contrário, tá? Raiz de 3i. Eu acho que eles colocaram assim para você não achar que o i tava dentro da raiz, porque se ele vier aqui atrás, talvez algumas pessoas possam nem confundir. Mas eu prefiro ao contrário também. Agora o argumento. Para a gente achar o argumento, a gente faz seno e cosseno do ângulo, ok? O ângulo que a gente quer achar. Então a gente... Opa, ele foi direto aqui. Mas então a gente faz da mesma forma que a gente fez aqui. O Bzinho sobre Rho e o cosseno vai ser o Azinho sobre Rho, que é o nosso módulo, ok? Substituindo aqui, a gente vai ter menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Então veja que aqui, ó, eles têm os mesmos valores, só que eles são trocados. O sinal aqui, ele é trocado, então quer dizer que ele está em uma outra parte do nosso ciclo trigonométrico, mas ele está ligado com o nosso 60 graus aqui, tá? Então, observando e lembrando lá do nosso ciclo trigonométrico, a gente vai ter que o nosso ângulo ele vai ser 5π sobre 3, ok? Para quem não lembra, 5π sobre 3 dá 60... Peraí, dá... uma coisa, né, que a gente vai ver agora. Como você tem 5π sobre 3, uma coisa que vocês têm que lembrar e que vocês têm que perceber é que, deixa eu abrir aqui, o nosso 5π sobre 3, veja que ele pode ser escrito como 4π, opa, não, volta aqui. Ele pode ser escrito como 3π sobre 3 mais 2π sobre 3, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? Você pode simplificar, né? E a gente vai ficar com π mais 2
π raiz de 3, ok? Mas pode deixar no... Mas você pode deixar assim, tá? Ah, não, eu tô perguntando mesmo. Não, tudo bem. Mas é assim mesmo, pode deixar. Por que que eu falei isso, né? Porque ele pediu para você analisar se tem alguma relação entre esses valores. E aí você, analisando um pouco mais, o que que você vai achar? Primeiro que os módulos, eles são iguais, tá? Vocês perceberam que os módulos aqui, eles são iguais? Então, quando você tem um número complexo e o seu conjugado, os módulos, eles vão sempre ser iguais. Então, se no exercício ele pede para você achar um módulo do z e do seu conjugado, não precisa fazer essa segunda parte, tá? Porque se você achou o módulo aqui de z, você já achou, consequentemente, o módulo de z barra. Ok? E o que que você tem? O argumento do z barra, ele vai ser o quê? De uma outra forma, eu não gosto muito dessa. O que que você tem? Que a soma entre esse ângulo com esse ângulo aqui, eles vão dar 2π, tá? Então, o argumento de z barra, quando você quiser achar, você pode calcular ele como 2π menos argumento de z, tá? Então, esses dois ângulos, eles vão ser complementares, tá? Quando você somar eles, vai dar 2π, ou seja, vai dar 360 graus. Então, fica mais fácil de vocês fazerem essa conta, se vocês souberem a relação que tem entre esses dois números. Mas, é claro, se vocês não se lembrarem dessas relações, você pode fazer isso aqui de novo. Então, fiz aqui o do z. Eu não lembro das relações que tem entre o número z e o seu conjugado. Pode fazer isso aqui de novo, não tem problema, vai dar na mesma. Ok? Mas se você se lembrar, você pode lembrar que os módulos são iguais e que os ângulos eles vão somar 360 graus. Ok? Ok. Então, ó, tudo isso que a gente falou até agora, como colocar num gráfico o vetor, achar o módulo e achar o argumento, são as partes mais importantes, é a parte mais importante dessa aula, tá? Até a lista que eu vou dar para vocês, ela é mais sobre essa parte aqui, porque é a parte mais comum de se cair em vestibular, principalmente em Enem, primeira fase, o que cai em segunda fase também. Agora, a partir de agora que eu vou explicar para vocês, é uma coisa que é um pouco mais, não complicada, mas as fórmulas, elas são mais extensas. Então, a resolução dos exercícios, ela vai tomar um pouco mais de tempo. Não é tão comum assim cair, acho que exercícios das próximas matérias, elas são mais comuns caírem em segunda fase de vestibular, quando caem ainda, tá? Então, eu vou explicar para vocês, mas não fiquem assim super preocupadas. Eu nunca vou lembrar todas essas fórmulas de cabeça, não sei o que. Não se preocupa, tá? Tem uma fórmula lá no final que eu também não lembro de cabeça. Então, não precisam ficar super preocupadas, tá? Porque vai aparecer algumas fórmulas que talvez assustem, tá? Mas o importante mesmo é vocês colocarem aí no coração de vocês o módulo, o vetor, como colocar no gráfico e o argumento, tá? Então, o que a gente vai ver agora? A forma trigonométrica de um número complexo. Tá? Então, a gente achou, né, o módulo e o argumento. Então, a gente consegue representar, a gente já viu como representar como um ponto e como um vetor. Agora, a gente vai representar em coordenadas. Tá? Então, a gente vai representar em coordenadas polares. O que é isso? É quando a gente vai usar o módulo e o argumento para representar um número complexo. Então, a forma trigonométrica ou a forma polar de um número complexo z, ele vai ser dado por ρ, ou o módulo de z, vezes o cosseno do ângulo argumento, mais i vezes o seno do argumento. Veja que o i, ele é o nosso representante lá do nosso número complexo, então ele vai sempre continuar aí. O nosso módulo a gente sabe calcular e o seno e o cosseno a gente também sabe calcular, tá? Então, como que a gente vai calcular as coordenadas polares de um número z? Então, aqui a gente tem um exercício que é expresse z e z barra na forma trigonométrica, tá? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem,
porque vocês conseguem treinar como que se faz módulo e como que se faz argumento, tá? E aí depois a gente faz juntas esse exercício. Eu vou dar um tempinho um pouco maior, porque tem que fazer o do Z e o do conjugado, tá? Então vocês podem fazer e eu vou... Vamos lá. Primeiro, né, vamos pensar no Z, 1 menos 1. Então, nossa parte real, ela é 1. A nossa parte imaginária, menos 1, ok? Não tá aparecendo aí, mas o nosso Bzinho é menos 1. Então, para achar o módulo desse número complexo, a gente faz usando a nossa fórmula, né? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E a gente vai chegar aqui, que é raiz de 2, ok? Para a gente achar o nosso ângulo, nosso argumento, seno, cosseno, ok? O nosso seno ele vai ser o quê? Menos 1, que é o nosso Bzinho, sobre raiz de 2, que é o nosso módulo. E o cosseno vai ser 1, porque é a nossa parte real, o nosso zinho, sobre raiz de 2, que é o nosso módulo. Ok? Como a gente tem o raiz de 2 na parte de baixo da nossa fração, a gente precisa racionalizar. Racionalizar, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Sendo assim, a gente vai ter que o nosso seno vai ser menos raiz de 2 sobre 2 e que o nosso cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2, ok? E aí, se vocês forem procurar, vocês vão achar que o argumento vai ser 7π sobre 4, tá? Mas para escrever isso daqui, vocês não vão precisar. Então, o que a gente vai ter? A nossa fórmula lá, a nossa coordenada polar, e a gente vai substituir. A gente vai ter raiz de 2. Aqui ele fez um passo a mais, tá? Não precisava. Cosseno de 7π sobre 4 mais 1 vezes seno de 7π sobre 4, ok? Mas eu posso, tipo, deixar o Z igual a raiz de 2 vezes menos raiz de 2 mais I vezes raiz de 2 sobre 2? Pode, só que como quando você vai fazer aqui o nosso argumento, você vai ter que achar o valor do nosso ângulo, que você vai ter que achar porque você está procurando um argumento, pode deixar também na forma de cosseno de 7π sobre 4, seno de 7π sobre 4. Se você for resolver, aí você vai chegar, que é o menos raiz de 2 sobre 2 e o Então, raiz os de 2 dois sobre 2. jeitos valem. Valem. Para mim, mais para mim, tá? Se você for fazer se você for pegar um exercício, provavelmente você vai achar nessa forma aqui, tá? Tá. Mas se você quiser deixar nessa forma para mim, tudo bem. Se você apresentar para mim que você sabe quanto que é esse ângulo, tá? Então, quando você for fazer, você tem que achar o ângulo também. Para achar a forma trigonométrica do nosso conjugado. Então, a gente tem que o nosso número é 1 menos i. Então, a gente vai ter que o nosso conjugado é 1 mais i, ok? Porque vai trocar aqui o nosso sinalzinho. Então, para resolver, a gente pode usar. Vocês podem fazer isso aqui de novo, ou vocês podem lembrar daquele exercício que eu tinha falado para vocês, que tem algumas coisas em comum quando a gente fala do nosso conjugado, tá? Então, os módulos, eles são iguais, então é raiz de 2. E aqui, os nossos argumentos... por que também a gente faz assim, Isa? Porque na hora de achar o argumento aqui vai ser mais fácil também. Para você achar o argumento do nosso conjugado, o que a gente sabe? Que a soma entre o ângulo do nosso conjugado e o ângulo do nosso número normal, né, do nosso Z, soma 360 graus, ou 2π, tá? Então, resolvendo isso daqui, você vai chegar que o argumento de Z vai ser π sobre 4, ok? Então, as coordenadas polares do nosso conjugado vai ser raiz de 2, cosseno de π sobre 4 mais i, seno de π sobre 4, tá? Então, veja como aqui a gente deixou como π sobre 4 e tal, ele deixou aqui também. E como também é mais comum você ver assim, ele deixou nessa forma com o cosseno e o seno, tá? Ok? Só tô terminando de copiar. Beleza. Eu agora entendi.
Terminei. Ok. Agora, escreva esse número na forma algébrica. Então, vê, ó, aqui a gente tem cosseno mais i seno. Então, tá vendo que ele tá dando pra gente na forma de coordenadas polares? Não tem o módulo aqui na frente, tá? Não aparece o módulo, mas isso aqui tá na forma de coordenadas polares. Só não aparece o módulo, tá? Ele não aparece também porque tem um motivo. Então, o que ele quer? Escreva na forma algébrica. A forma algébrica é z igual a azinho, né? Azinho mais bzinho i. Essa é a forma algébrica. Ele quer que você escreva esse número como z igual a mais bi. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer com vocês porque a gente não fez nenhum desse tipo. Como que você vai fazer esse exercício? Você vai ter que analisar aqui o que é cosseno de π e seno de π, tá? Então, você só vai resolver. Resolvendo, você precisa achar cosseno e seno. Cosseno de π, a gente sabe que é menos 1. Você tem que lembrar lá do ciclo trigonométrico. π é o 180, então o nosso cosseno é menos 1 e o nosso seno é 0, ok? E aí a gente só vai trocar aqui. Trocando, então, cosseno de π por menos 1 e seno de π por 0, a gente troca aqui, ó, cosseno por menos 1 e seno por 0, a gente vai dar aqui 0 vezes i dá 0, né? Então, a gente vai ficar que z vai ser igual a menos 1, ok? Simples assim. Então, ó, como a gente tem... deixa eu usar aqui. Como a gente tem que z é a mais bi, nesse caso a gente tem o quê? Que o nosso bi aqui não vai aparecer porque deu 0. Então, o nosso z vai ser da forma a. Aqui nesse caso, a gente tem que z é igual a menos 1, ok? Na nossa forma algébrica. Então, como que a gente representa esse número aqui em coordenadas polares? Dessa forma aqui. Ok? Então, quando ele fala, ele te dá uma coordenada polar, ele pede, me mostra na forma algébrica. Você só tem que resolver a conta aqui. Você só tem que resolver a conta. Então, o que você tem que resolver? Nesse caso, só o cosseno de π e o seno de π. Ok? Uhum. Esse é bem simples de se fazer. Eu nem lembro se eu pedi um desse também na lista. Acho que não. Mas é só para vocês verem que você pode ir da forma algébrica para coordenadas polares, que foi o exercício que a gente fez antes, e dá para ir das coordenadas polares para a forma algébrica. Ok? Mas, e como seria a letra B? A letra mesmo exercício? Ai, eu não tô com a apostila aberta. Como que ele é? Você tá com a apostila aí, né? Z, tô. Ah. É z igual a 6. Abre parênteses. Uhum. Cosseno de 5π sobre 4. 5π sobre 4. Mais i vezes seno de π, 5π sobre 4. Fecha parênteses. Tá. Então, o que você vai fazer nesse caso? Isso daqui é o módulo, ok? Então, isso daqui vai ser 6, vai ser igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Ah, você nem precisa de fazer isso. Mentira, mentira, não precisa fazer isso. A única coisa que você precisa fazer é achar cosseno e seno, tá? Uhum. Então, você vai ter que ir lá, olhar no ciclo trigonométrico, o que é o nosso 5π sobre 4 vai ser... Quer que eu veja? 180 mais 45... Veja aí pra mim, mas acho que é 225. Cosseno de 225... 225 dá... Calma, menos raiz de 2 sobre 2. Eu acho. Então, a gente vai ter o quê? Acha aí pra mim, mas acho que é menos raiz de 2 sobre 2, se eu não estiver errado. 5π é... Calma, 5π sobre 4 é 225 graus, certo? Isso aí. Aí... Ah, ele não deu, ele só tá dando um radiano. Ah, tá aqui, achei. É menos raiz de 2 sobre 2. Isso, e o seno é também negativo, né? Menos raiz de 2 sobre 2. E aí Porque você ele só... tá embaixo? Isso, porque ele tá no terceiro quadrante ali. Então, você vai trocar cosseno, trocar o seno,
ok? E aí resolver essa conta. 6 menos raiz de 2 sobre 2 mais menos, né? Menos raiz de 2 sobre 2i. Você vai fazer a distributiva. Então, a gente vai ficar com menos 6 raiz de 2 sobre 2, menos 6 raiz de 2 sobre 2i. E aí vai simplificar, ok? Dá para simplificar por 2. Vai dar 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. I. É isso. Você só vai ter que achar o seno e o cosseno das coordenadas polares ali e aí resolver a conta mesmo, é abrir a conta. Então, esse eu tenho que abrir a conta. Esse você tem que abrir a conta. Quando você quer na forma algébrica, você tem que chegar na forma A menos, mais, no caso, né? A mais Bzinho I. Ok? Então, você tem que abrir até chegar numa coisa que se remeta àquela forma lá. Azinho, Bzinho, I. Ok? Beleza. Então tá. Agora a gente vai ver como que a gente faz algumas operações com os números complexos na forma trigonométrica. Então, vamos ver a multiplicação e a divisão, tá? Então, é aqui que começa a aparecer umas fórmulas meio cabeludas, mas não precisa se preocupar tanto. Então, considere os números complexos não nulos, Z1 e Z2, que tenham como módulo. Então, o módulo do nosso Z1 é Rho1 e o módulo do nosso Z2 é Rho2. E os argumentos aqui, θ1 e θ2, respectivamente. Você pode chamar o Rho de P? Pode. Falar você pode, claro. Ninguém vai falar que você tá errado. Só se você estiver, tipo, numa chamada oral e ele te mostrar um Rho e falar qual que é essa letra grega. E você falar P, aí tudo bem. Mas como isso muito dificilmente vai acontecer, você pode chamar de P. É que é mais fácil de lembrar P. Sim, O nosso módulo, então. Nosso módulo aqui é o P1 e o P2 e argumentos nosso θ1 e θ2. Ok? Como que a gente faz a multiplicação desses dois números? A multiplicação ela é dada por essa fórmula super bonita aqui. Então, a multiplicação vai ser o quê? Você vai multiplicar os módulos e aí você vai ter cosseno da soma desses ângulos aqui mais I vezes o seno da soma dos ângulos desses dois números, ok? E a divisão? Opa, trocei aqui. A divisão, ela vai ser dada como? Você vai pegar os módulos e vai dividir a divisão dos módulos, e aí vezes o cosseno da subtração entre θ1 e θ2, mais I vezes seno, θ1 menos θ2, ok? Então, a multiplicação ela é definida dessa forma e a divisão ela é definida dessa forma, ok? Ok. Eu vou dar um tempo aí, não sei, Bia, se ela conseguiu copiar, porque acho que eu coloquei um exercício. Então tá. Eu coloquei um exercício desse aqui. Isso. Exercício 57. Calcule os números complexos. Então, eu pedi aqui para vocês calcularem a multiplicação desses dois números, Z1 e Z2, sendo Z1 essa coisa bonita aqui e Z2 essa daqui. Ok? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Eu acho que tá. Então, ele quer a multiplicação desses dois números. Vejam que esses números, eles estão nessa forma aqui das coordenadas polares, né, que a gente viu. Então, tá aqui o módulo e a gente tem aqui o cosseno e o seno do nosso argumento, tá? Então, eu coloquei aqui a formulazinha para vocês lembrarem. A multiplicação, ela é dada dessa seguinte forma, ok? É aquela fórmula lá que foi apresentada. Então, o que a gente vai precisar achar? Qual que é P1, P2, θ1, θ2 e fazer aqui. Tá, aqui tá errado, eu acho. Não, tá certo. Então, a gente vai fazer aqui essa conta. O que você vai fazer? Você vai analisar aqui no Z1 e no Z2 o que é P1, θ1, P2 e θ2. Então, aqui no Z1, o que é o nosso módulo desse Z1? Nosso módulo é esse número que está aqui fora. É 2 então, vezes 4. Isso, então é só substituir, ok?
O P2 também, é o 4, só substituir. Θ1 e θ2, a gente pega daqui e também substitui, ok? Uhum. Beleza. Substituiu, o que eu fiz aqui? Ele resolveu a multiplicação e somou aqui, ok? Como assim? Então, ó, você não tem 2 vezes 4 aqui fora? Uhum. Você pode simplificar fazendo essa multiplicação, certo? Você pode fazer 2 vezes 4 e achar 8 ali. Fica Sim, mas mais eu não simplificado. entendi o de O de dentro. dentro, tá. O de dentro, o que ele fez? Ele somou π sobre 6 mais 3π sobre 4. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem π sobre 6, ok? Mais 3π sobre 4. O que ele fez? MMC, ok? Tá vendo? São duas frações, elas têm os denominadores diferentes. Então, ele fez MMC. MMC de 6 e 4 é 12, ok? E aí, ele fez o MMC. Deu 2π, né, em cima, mais 12 dividido por 4 dá 3. Então, 3 vezes 3 como número ali de cima, 9π. Isso daqui, então, vai ficar 12. 2π mais 9π, como os dois têm π, a gente pode juntar. Então, dá 11π. Foi isso que ele fez. Calma aí. Deixa eu ver. Calma. Não, tudo bem, pode perguntar. Para achar o 12, você não multiplica, você não somou, né? O 6, Não, mas... não. Para você achar o MMC, o que você faz? Você tem 6 e 4, certo? Uhum. Você faz aquele negócio assim, não sei se você lembra. Primeiro primo, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 ainda, então 2. Tá. 3 não dá, então copia. 1. Chegou no 1, vai para o próximo primo. 3. 3. Então aqui dá 1 e aqui dá 1, certo? E aí o que você faz? Multiplica. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. E aí esse é o MMC, ok? Ok. Então, relembrando aí. Então, foi isso que ele fez aqui. Ele fez a soma, tá? Como eles tinham denominadores diferentes, ele fez o MMC. Mas ele só somou, tá? Então, não foge muito ali. Ok? Então, beleza, Isa? Entendeu esse passo aqui? Entendi. Beleza. Chegando aqui... Oi? Acho que não foi comigo. Opa. Ah, acabou. Chegando aqui, já está na forma simplificada. Veja aqui, como ele quer a multiplicação é dada dessa forma aqui. Então, você pode deixar nessa forma também, ok? Sendo assim, você pode deixar... nessa forma aqui, no caso, né? Você pode deixar nessa forma de coordenadas polares. Então, simplificando, né? Juntando aqui o que dá para juntar, fazendo a soma e a multiplicação, você pode deixar esses... Z1 vezes Z2 dessa forma aqui, ok? Uhum. Eu pensei que era um outro exercício que era mais complicadinho, mas não, esse daqui é o mais simples. Mas fica mais complicado, tipo, você colocar os, tipo assim, 4Z, por exemplo. Fica mais complicado? Se você tiver Z1 vezes Z2 vezes Z3 vezes Z4, é isso que você tá perguntando, né? Isso. Porque tem na apostila. Não, o que você vai fazer? A diferença é que... É que nesse mesmo exercício tem a letra B que tá Z1 vezes Z1 vezes Z1 vezes Z1. Não muda, Isa. A diferença é que, em vez de ter 2 vezes 4 aqui, você vai ter 2 vezes 4 vezes, sei lá, 3 vezes 2. Então, em vez de ter 2 números aqui fora, você vai ter 4. Em vez de ter 2 números dentro do cosseno, você vai ter 4. Em vez de ter 2 números... Então, tipo, se eu tiver igual Z1, 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 vai ser só os números do Z1, certo? Isso. Deixa eu escrever aqui, porque como a Bia não tem a apostila, acho que ela não deve estar entendendo o que a gente está falando. Ela está perguntando aqui, se a gente tem Z1, aqui a gente tem 2 números, né, Bia? A gente tem Z1 vezes Z2. Ela está perguntando se a gente tiver Z1 vezes Z2 vezes Z3 vezes Z4. Como que a gente faz? No caso da multiplicação, o que você pode fazer? Você vai fazer essa mesma coisa, só que com 4 números. Então, em vez de ter P1, P2 multiplicando aqui na frente, você vai ter P1,
P2, P3, P4. Aí lá dentro, cosseno de θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4. A diferença é que vai aparecer mais números aqui para você multiplicar e mais números para somar, tá? Não é Beleza. tão Aí a mais louco. divisão é só você Eu colocar poderia... o... Pode falar, Isa. Não, pode falar. Eu poderia multiplicar, tipo, Z1 e Z2 e o resultado por Z3. Pode sim também. Pode. Tá. Se você achar mais fácil, Aí pode fazer na... também. Diga, Isa. Aí na divisão é só colocar o 2 e dividir pelo 4, certo? Vamos só mudar o lugar do 4, né? Peraí, que eu não lembro como que tá o da divisão, que eu não lembro como que tá. Tá Z1 dividido por... Z1 dividido por Z2. Aí você vai usar a fórmula, tá? Que vai ser P1 sobre É que ela muda. P2. E aí aquela fórmula aqui dentro vai mudar os sinais. Vai Ok? ficar negativo. Mas é a mesma coisa, né? Mas aí faz da mesma forma. Isso mesmo. Ok? Deu pra Aí em entender? vez de ficar, vai ficar 2, aí sucessivamente. Isso. Aí, quando é a divisão daquele jeito lá, você usa a fórmula aqui normal. Ok? Ok. Deu para entender, Bia? É que você não tem a apostila, você não viu o outro exercício, mas deu para entender o que a Isa estava perguntando? Bia? Deu sim. Então tá bom. Então você pode Deu fazer sim. daquela forma lá, que você multiplica os 4 de uma vez, ou que nem você falou, e fazendo 2 de cada vez também pode. Ok? Tá bom. Uhum. Agora, potenciação. Peraí, eu vou desligar aqui e aí eu vou criar um outro link, tá? Porque vai parar e aí eu acho que eu não vou conseguir explicar para vocês no tempo restante. Tá. Então tá, a gente vai falar agora da potenciação, ou a primeira fórmula de Moivre, tá? Então essa fórmula é chamada de a primeira fórmula de Moivre porque é uma homenagem ao matemático francês que apresentou essa fórmula pela primeira vez em 1730, ok? Então, considerando um número complexo não nulo na forma trigonométrica, como que a gente faz a potência? A potência desse número, ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, vai ser um módulo elevado ao número que você estiver elevando, a potência. Então, se for z ao quadrado, aqui vai ser módulo ao quadrado, ok? Vezes cosseno de n vezes θ mais i vezes seno de n vezes θ, ok? Então, o que você vai fazer? Quando você tiver a potenciação, você vai usar aqui o expoente da sua potência, vai elevar um módulo e vai multiplicar aqui dentro com os ângulos, ok? Então, essa é a fórmula da potência. Essa fórmula não muda muito da outra, né? Não. Da Começo. outra... Mas aí o cosseno e o seno só muda que você vai ter que colocar onde está o N, você vai ter que colocar o expoente que está em cima do P, por exemplo. Isso, mas você tá falando que não muda muito de qual? Da original ou da multiplicação lá de cima? Da que nós estávamos vendo na outra folha, por exemplo. Outra... Peraí, travou aqui. Nessa aqui. Essa fórmula aqui. Não... Essa outra fórmula aqui, ela vem dessa. Por isso que elas são tudo meio parecidas. Então, elas são tudo meio parecidas com essa daqui. Peraí, que vocês acham que estão vendo. Essa daqui, que é a das coordenadas polares, né? Então, elas todas vêm daqui. Por isso que elas são todas meio parecidas. E por isso que talvez seja um pouquinho complicado de você lembrar de todas elas, porque elas são muito parecidas e mudam só alguma coisinha. Ok? Mas sim, ela é bem parecida mesmo. Então, é assim que você vai fazer uma potência, tá? Então, eu coloquei aqui um exercício para vocês treinarem, tá? Sobre a potência, que você tem que calcular mesmo a potência desse número complexo. 1 menos i elevado à quinta, ok? Veja que ele não te deu o módulo e nem os ângulos. Então, é isso que você tem que fazer primeiro. Você tem que achar módulo e argumento, ok? Acho que é esse exercício que é aquele um pouco mais longo. Então, eu vou dar um tempinho na sequência. Porque, tipo, lá umas folhas atrás... Calma aí. Aqui.
Algumas folhas tá tipo o cosseno primeiro e depois o seno. Ah, para calcular? É. Não, não tem problema. Para calcular não tem problema. O importante é você saber que o seno está ligado ao Bzinho e o cosseno está ligado ao Azinho. Tá? E aí, como que você vai fazer? Daquela mesma forma. Ó, aqui eu coloquei, né? Seno primeiro, cosseno. Para achar, você vai usar a formulazinha lá. A do seno a gente tem Bzinho, então Bzinho é menos 1 sobre raiz de 2. E o cosseno, 1 sobre raiz de 2. Então, a gente vai ter o quê? Que o nosso seno vai ser menos raiz de 2 sobre 2 e o nosso cosseno raiz de 2 sobre 2. Olhando lá no nosso ciclo trigonométrico, a gente vai chegar aqui, o nosso θ vai ser 7π sobre 4. Ok? Aplicando a fórmula, a primeira fórmula de Moivre, ok? Então, aplicando aqui a nossa fórmula de potência, a gente vai ter raiz de 2 sobre 5, vezes o cosseno de 5, né, que é o nosso n, vezes 7π sobre 4, mais i vezes seno, 5 vezes 7π sobre 4. Veja, Isa, que nesse caso a ordem importa, tá? É primeiro cosseno e depois é seno, tá? Porque o seno é o que vai estar ligado ao i e o cosseno é o que vai estar sozinho, tá? Nesse caso, vai importar a ordem que você vai colocar. Sendo assim, a gente vai ter aqui, né? A gente vai multiplicar. 5 vezes 7 vai dar 37π sobre 4, 37π sobre 4. Como o nosso π ele tem que estar dentro do nosso ciclo trigonométrico lá, ele está entre 0 e 360 graus, entre 0 e 2π. Para a gente achar aqui quanto 35π sobre 4 vale, a gente pode escrever 35π sobre 4, ele equivale a 32π sobre 4, mais 3π sobre 4, ok? E o que isso quer dizer? Por que a gente fechou assim? Porque aí a gente pode escrever essa primeira fração, a gente pode simplificar e vai ficar com 8π. O que é 8π? São 4 voltas, ok? Então é 360, 360, 360, 360. Sendo assim, a gente voltou no zero, tá vendo? Se a gente tiver 8π, a gente parte do zero, 360, 2π. 360, 4π. 360, 6π. 360, 8π. Viu que a gente voltou no zero? Quando a gente tem isso, a gente pode desconsiderar essa parte aqui, porque a gente saiu e voltou para o mesmo lugar, a gente saiu e voltou para o zero. Sendo assim, 35π sobre 4, a gente pode pensar nele como 3π sobre 4, tá? Porque a gente fez aqui essa separação e achou 3π sobre 4. Sendo assim, o nosso 35π sobre 4 vai ter o mesmo valor, então seno e cosseno vai ter o mesmo valor de 3π sobre 4, ok? Eu até coloquei aqui esse ciclo trigonométrico, eu devia ter colocado antes, mas para vocês verem, 3π sobre 4 aqui no nosso ciclo trigonométrico é 135 graus. Então, você pode ir lá e ver, o nosso cosseno vai ser menos 2π e o nosso seno menos 2π, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, ok? E aí, é só continuar. A gente vai trocar aqui por 3π sobre 4 no cosseno e no seno. E aqui, que nem eu tinha mostrado lá antes, o nosso raiz de 2 elevado a 5 vira 4 raiz de 2, ok? Como o nosso cosseno e o nosso seno é na forma algébrica, a gente pode substituir aqui também, tá? Então, como ele quer que a gente calcule, ele quer que a gente chegue na forma algébrica, tá? Então, a gente tem que resolver isso daqui. Por isso que eu coloquei o ciclo trigonométrico, para a gente lembrar. 3π sobre 4, ele equivale, cosseno, né, de 3π sobre 4 equivale a menos raiz de 2 sobre 2, e o seno, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui, tá? Porque para achar essa potência, aqui é a forma na fórmula. Para você achar a resposta, você tem que resolver, ok? Resolvendo, a gente substitui aqui cosseno e o seno, e a gente chega nessa fórmula aqui. O nosso z, né, elevado à quinta, vai ser raiz de 4 sobre 2, vezes menos 2 sobre 2, mais i vezes raiz de 2 sobre 2, ok? Resolvendo, fazendo a distributiva, você vai chegar que esse número é menos 4 mais 4i.
Como esse exercício, ó, um adendo, como esse exercício ele não falou para você que ele queria na forma algébrica, se vocês tivessem terminado aqui, estaria certo. Ok? Vocês podiam ter terminado aqui. Se ele tivesse falado... Como que ele chegou no menos 4 mais 4i? Ele resolveu. Então, o que ele fez? Deixa eu voltar aqui. Pelo ciclo trigonométrico, a gente acha que cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ok? Isso aqui é beleza para você? E o que ele fez? Para achar a forma algébrica, você tem que resolver isso daqui. Ou seja, ele vai pegar 4 raiz de 2, vai substituir menos raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2, tá? Para chegar na forma algébrica, você tem que fazer aqui distributiva. Então, vai ficar 4 raiz de 2, como é negativo menos, né? Vezes raiz de 2 sobre 2. Mais i vezes 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso. Peraí, que agora eu fiquei sem espaço para escrever. Eu vou apagar aqui. Vou voltar aqui. Já tem mais espaço para eu escrever. Tá. Tá bem? A gente chegou aqui, certo? Aí a gente vai continuar. A gente vai fazer o quê? Tá vendo que aqui raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Ok? Sim. Então, a gente pode trocar menos 4 vezes 2 sobre 2. Mais i vezes a mesma coisa para o outro. 4 vezes 2 sobre 2. Igual. Vamos lá. Dá para simplificar. Certo? Vamos ficar com menos 4 mais i 4. Ou a gente pode escrever naquela forma que eu acho mais bonita. 4i. Ok? É isso que ele fez. Quando ele quer na forma algébrica, você tem que fazer a distributiva e simplificar aí o que dá para simplificar. Deu para entender, Isa? Deu, só tô copiando. Ah, tá. Deu para entender, Pia? Deu sim. Você tinha chego naquela forma sem fazer toda essa conta antes? Sim. Ah, então tá bom. Podia ter deixado, tá? Como ele não falou que queria na forma algébrica, eu também teria feito só até aquela parte. É que eu tô copiando mais pra mim conseguir entender. Isso mesmo. Mas, peraí, mas deu pra entender, né? Ou não? Deu. Tá, Não deu. Então tá bom. É só pra mim ter registrado mesmo como que faz. Beleza. Copia aí. E aí eu só vou falar uma coisa, nem tem exercício, eu só vou falar pra vocês uma outra coisa. E aí eu já termino a aula, que eu já até passei 4 minutinhos. Não, pode ir. Pode ir? Qualquer coisa também, Isa, eu vou postar no YouTube. Qualquer coisa você pode procurar lá o certinho. Então, vou apagar aqui e vou só explicar para vocês. Isso aqui, que é a radiciação. Então, a gente viu potência e agora a gente vai ver a radiciação. Essa daqui é muito mais incomum ainda do que todas as outras coisas que eu falei para vocês. Tá? Então, eu nem coloquei exercício porque ele é super longo. É para fazer, tipo, um monte de coisa. Tem que fazer módulo, não sei o que, não sei o que. E é um pouquinho mais chatinho de fazer as contas. Mas não foge muito da ideia. Então, se você tem um número complexo Z, você pode, e esse Z ele é escrito na forma de uma potência, então se você tem W elevado a N e ele é um número complexo, então, por exemplo, nesse daqui, esse Z elevado a 5 deu esse número aqui, menos 4 mais 4i. Então, isso quer dizer que esse número ele podia ser escrito dessa forma aqui como potência. Quando você tem isso, você consegue achar a raiz desse número Z. Como que você faz para achar a raiz? Você usa essa fórmula super bonita aqui que você tem. A fórmula ela vai ser dessa seguinte forma. Raiz de N, raiz enésima de P, vezes cosseno disso daqui, mais I vezes seno disso daqui. Por que ela é um pouco mais complicada? Porque aqui você tem N e você tem K. Porque quando a gente fala no ciclo trigonométrico, a gente pode falar, ela vai se repetindo, né? A gente pode fazer várias vezes. Por isso que ele tem 2kπ.
porque você pode ter a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, e assim por diante. Mas o que é importante de vocês saberem disso? A fórmula, vai ser muito difícil vocês lembrarem de cabeça, sendo que tem 1 milhão de outras fórmulas matemáticas mais importantes. O que é importante você saber? Quando a gente está falando de um número complexo e a gente está falando das raízes desse número complexo, a gente pode pegar todas essas raízes, elas vão dar vários pontos. Então, na primeira volta você vai achar um ponto, na segunda volta você vai achar outro ponto. O que isso quer dizer? Quando você tem um número complexo e você tem N raízes, você consegue representar essas N raízes por um polígono. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso plano Gauss, né? O nosso plano que a gente viu hoje dos números complexos. O que é isso? Quando a gente está falando de raízes, a gente consegue plotar nesse gráfico vários pontos. Todos esses pontos inscritos numa circunferência, ok? Então, vai ter uma circunferência, e nessa circunferência você vai ter vários pontos. Se você ligar todos esses pontos, que são as raízes, você vai ter um polígono, ok? Então, dependendo de quantas raízes você tem. Se você tiver 4 raízes, você vai ter um quadrado lá dentro. Se você tiver 3 raízes, você vai ter um triângulo lá dentro. Então, é isso que é importante de vocês tomarem. Quando você está falando de raízes de um número complexo, você pode plotar essas raízes num gráfico e vai dar um polígono, ok? De lados igual ao número de raízes que você tiver, ok? Esse que é o importante vocês saberem dessa parte, que a gente vai falar de raízes de um número complexo depois, quando a gente estiver falando de polígonos, ok? Então, é isso que é o mais importante vocês saberem. O importante é a segunda fórmula de Moivre. Tem essa fórmula bonita aí, dá para você fazer. E todas as raízes, elas conseguem ser plotadas num gráfico. É isso que vocês precisam saber de mais importante, ok? Ok? Uhum. Beleza? Ok. Eu nem coloquei exercício sobre isso, nem aqui na aula, nem na lista de exercícios, porque é muita conta. E assim, se vocês quiserem fazer, claro, fica à vontade, eu vou ajudar vocês depois, se vocês tiverem alguma dúvida. Bia, eu sei que você não quer paixão, mas se vocês estivessem com muita vontade de fazer esses exercícios, você me fala, eu te mando, não tem problema. Mas é isso, tá bom?